Olá a todos! Este vídeo é a segunda parte a respeito deste livro aqui, Beleza, escrito por Roger Scruton. Neste vídeo eu vou apresentar os capítulos 2, 3 e 4. Bom, olhando aqui no índice, a gente já vê que o capítulo 2 vai falar sobre a beleza humana. No capítulo 3, o autor vai tratar sobre a beleza natural. E no capítulo 4, sobre a beleza cotidiana. Então, começando aqui pelo capítulo 2, né, que trata da beleza humana, o autor vai dizer, ao falar sobre senso de beleza, ele vai apresentar aqui no livro duas teorias que pretendem explicar o porquê que a gente tem, o porquê que o ser humano tem o senso de beleza, né, tem o juízo estético. E por que a gente tem tem esse interesse pela arte, o interesse estético, como ele diz aqui. Na página 44, Roger Scruton vai apresentar primeiro uma teoria que é defendida pela antropóloga Ellen Dissanayake, que no livro dela, numa publicação chamada Homo Aestheticus, segundo Roger Scruton, ela afirma que, abre aspas, a arte e o interesse estético se assemelham aos rituais e festivais, desdobramentos da necessidade que o homem tem de tornar especial, de retirar objetos, acontecimentos e relações humanas de seu uso cotidiano e fazer deles o foco da atenção coletiva. Esse tornar especial, ele coloca entre aspas, por isso que eu fiz esse sinal com os dedos. Esse tornar especial aumenta a coesão do grupo e também leva as pessoas a tratarem os objetos que de fato importam à sobrevivência da comunidade. Trata-se do casamento, das armas, dos funerais ou cargos, como elementos de caráter público, dotados de uma aura que os protege da indiferença e da erosão emocional. Um exemplo de objetos tornados especiais, você pode pensar, por exemplo, nos objetos que os padres utilizam durante uma missa. Você pode pensar a batina do padre, o crucifixo, os utensílios que ele utiliza ao celebrar durante o momento da Eucaristia. São objetos sagrados, os utensílios onde ficam a hóstia ou o vinho, eles são objetos para aquele momento especial, que é o momento da celebração da Eucaristia. Ou você pode pensar numa sinagoga, os objetos utilizados numa cerimônia, numa sinagoga ou em outra religião. Então, o ser humano ele tem essa necessidade de separar coisas. Certos objetos são sagrados ou certos objetos são específicos para uma situação, uma determinada situação ou uma determinada data. Aí ele citou o casamento ou os funerais, né? Então, assim, existem situações em que determinados objetos ou, digamos, determinadas formas de celebrar são bem específicas para determinadas ocasiões. A outra teoria que o Roger Scruton expõe na página 45, sobre a qual ele comenta, é uma teoria proposta por uma pessoa chamada Geoffrey Miller em A Mente Seletiva, e essa teoria foi corroborada por uma pessoa chamada Steven Pinker em Como a Mente Funciona. Segundo essa teoria, diz Roger Scruton, o senso de beleza surgiu como resultado do processo de seleção sexual, sugestão feita originalmente por Darwin em A Descendência do Homem. Após o acréscimo que lhe deu Miller, a teoria insinua que, ao fazer-se belo, o homem está fazendo o mesmo que o pavão faz ao exibir sua cauda, emitindo um sinal de sua adequação reprodutiva. A isso, a mulher responde tal qual a pavoa, convidando o parceiro pelo bem de seus genes, muito embora não esteja ciente de fazê-lo. Sem dúvida, a atividade estética do homem é mais complexa que as exibições instintivas das aves. Os homens não apenas utilizam plumas e tatuagens, eles pintam retratos, escrevem poemas, entoam canções. No entanto, todas essas coisas são sinais de força, engenhosidade e talento, sendo, portanto, indícios confiáveis de adequação reprodutiva. As mulheres são tomadas pelo espanto, pela admiração e pelo desejo quando se veem diante desses gestos artísticos. Assim, a natureza segue seu curso rumo ao triunfo mútuo dos genes que carregam suas mensagens duradouras. Na página 48, ele vai apresentar o sétimo chavão.
Eu me lembro que no primeiro vídeo a respeito deste livro aqui, onde eu apresentei o prefácio e o capítulo primeiro, eu disse que o autor apresentaria o sétimo chavão na página 64, mas na verdade ele faz isso na página 48, e na página 64 ele reformula esse mesmo chavão. Ele vai dizer o seguinte, aqui no tópico beleza e desejo. A beleza é objeto de contemplação, não de desejo. Lembrem-se, ele está falando aqui da beleza humana, mas no campo da arte, segundo Roger Scruton, a beleza não é objeto de desejo. Ela é você quer contemplá-la. Apreciar a beleza de uma pintura ou de uma sinfonia não é o mesmo que se sentir tentado a uma atitude concupiscente, e se por questões financeiras eu me sinta inclinada a roubar um quadro, seria completamente impossível sair da sala de concerto com uma sinfonia no bolso. Porque se você assistiu uma orquestra tocando uma sinfonia, você não tem como pensar, que sinfonia bonita, vou roubá-la. Não tem como você roubar isso. É diferentemente de um quadro muito bonito na parede e eu posso até tentar pegá-lo, mas isso não ocorre com a sinfonia. Daí, por causa disso, desse fato, Roger Scruton questiona. Isso não indicaria a existência de dois tipos de beleza? A beleza das pessoas e a beleza da arte? Ou antes indicaria que o desejo suscitado pela visão da beleza humana é uma espécie de equívoco, tendendo a ser a atitude contemplativa em todas as suas formas, nossa real postura diante dela? No tópico seguinte, intitulado Eros e o amor platônico, Roger Scruton vai continuar esse pensamento. Platão se viu atraído pela segunda resposta. Ele identificou Eros como a origem tanto do desejo sexual quanto do amor pela beleza. Eros é uma espécie de amor que busca unir-se a seu objeto e copiá-lo, como no caso dos homens e das mulheres que fazem cópias de si mesmo por meio da reprodução sexual. Além dessa forma básica, segundo Platão, essa forma básica de desejo erótico, existe ainda uma forma superior na qual o objeto do amor não é possuído, mas contemplado, e na qual o processo de reprodução não se dá no âmbito dos particulares concretos, e sim das ideias abstratas, o âmbito das formas. Ou seja, para Platão havia dois tipos de desejo, né, em relação à beleza. Quando você contemplava uma pessoa bonita, um homem contemplava uma bela mulher, o desejo que ele poderia sentir, o desejo sexual que ele poderia sentir, a atração sexual que ele poderia sentir por ela, seria um desejo, vamos dizer assim, inferior, que uma forma superior seria o homem olhar uma bela mulher e ter o desejo de contemplá-la, ou seja, de ver além do corpo, para além da parte corpórea, né? Ou seja, ver que além daquele corpo tem um ser. Então esse tipo de desejo, o desejo de contemplar esse ser que se apresenta naquela forma corpórea, seria uma forma superior de desejo. Segundo Platão, página 50, ok? Ainda neste tópico Eros e o amor platônico. Segundo Platão, em sua forma comum, o desejo sexual envolve o desejo de possuir o que é mortal e transitório, e, portanto, também a escravização do aspecto inferior da alma, aquele que está imerso na imediação sensorial e nas coisas deste mundo. O amor à beleza é, na verdade, um sinal que nos instiga a deixar para trás esse apego sensitivo e a iniciar a ascensão da alma rumo ao mundo das ideias, no qual ela tomará parte na versão divina da reprodução, isto é, no entendimento e na transmissão das verdades eternas. Daí, ele, no tópico seguinte, na página 51, ele vai falar sobre contemplação e desejo. E ele vai dar exemplos, né, de certos tipos de belezas humanas diferentes e do tipo de desejos que elas podem evocar. É bem verdade que o objeto do juízo estético e o objeto do desejo sexual podem ser declarados belos, muito embora suscitem interesses radicalmente diversos naquele que assim os descreve. Ele dá um exemplo. Ao olharmos para o rosto de um idoso, dotado como é de dobras e rugas interessantes, de um olhar delicado e plácido e de uma expressão sábia e acolhedora, poderíamos dizer que se trata aí de um rosto belo. O rosto do idoso se mostra repleto de significado para nós e estamos buscando satisfação
E se estamos buscando satisfação, nós a encontramos ali, naquilo mesmo que contemplamos e no ato mesmo da contemplação. Ou seja, quando você olha um rosto de um idoso, você vê através daquelas rugas o sinal de experiência, o sinal de toda uma vida de provações, de superações, de experiências diversas, de coisas que aquela pessoa pode ensinar, de aprendizados, né? Você olha um rosto de um idoso e tem um certo de beleza mesmo ali, de uma vida inteira que viveu, que trabalhou, que se esforçou, que lutou por determinadas coisas, que tem muitas coisas a nos ensinar. Na página 58, ele vai, ainda falando sobre a beleza humana, ele vai dizer, Roger Scruton vai dizer: a beleza humana é sempre vista de modo pessoal. Ela reside de maneira muito peculiar naqueles traços, no rosto, nos olhos, nos lábios, nas mãos, que atraem o olhar durante as relações pessoais, permitindo que nos relacionemos uns com os outros, de eu para eu. Embora possa haver modas que digam respeito à beleza humana e culturas distintas adornem o corpo de maneiras diferentes, os olhos, a boca e as mãos possuem um encanto universal. São esses, afinal, os traços pelos quais a alma resplandece e se faz conhecida. Gente, em nenhum momento desse livro, até onde eu me recorde, o autor vai dizer que determinada forma de ver a beleza em determinado país é superior a outro, não é disso, mas ele mostra que o senso de beleza está presente em diferentes culturas, né, e o quanto que isso é importante, o quanto isso que é parte de nós, da humanidade. E aí ele vai falar também sobre um tópico que ele abre aqui chamado infância e virgindade, onde ele vai falar sobre, onde ele no meio desse tópico ele fala sobre que há beleza humanas diferentes, por exemplo, a beleza de um bebê, né? Ele diz que dificilmente há pessoas que não se comovem diante de um bebê. O que geralmente elas querem fazer é afagar o bebê. Algumas ficam tentando fazer a criança rir, né? Outras ficam olhando para a criancinha. Nessas circunstâncias, diz Roger Scruton, qualquer sinal de excitação é transgressor, porque é um bebê. Normalmente, né, o que se espera vai despertar em você o desejo de afagá-la ou de ficar olhando para ela por um tempo, ou de tentar fazê-la rir, de pegar na mãozinha dela. Algumas pessoas, quando vê um bebê, pegam na mão da criança. O capítulo 3 é dedicado a falar sobre a beleza natural. Na página 71, ele começa um tópico intitulado Uma Contestação, onde ele vai dizer que houve uma influência marxista no campo da estética. E ele vai dizer assim: meus leitores podem questionar o porquê de nos inquietarmos ante a tentativa de rebaixar este ou aquele aspecto de nosso pensamento a uma ideologia burguesa, visto que o conceito marxista de burguesia como classe econômica já viu seu fim. Seria ingênuo, porém, abordar o campo da estética como se a tradição marxista não houvesse exercido uma influência em sua definição. Versões da crítica marxista aparecem em Lukács, Deleuze, Bourdieu, Eagleton e muitos outros, continuando a exercer influência sobre os cursos de humanidades e das universidades inglesas e americanas. Em cada uma de suas versões, essa crítica nos coloca diante de um desafio. Caso só consigamos justificar o conceito de estética como se ele fosse uma ideologia, o juízo estético não possui fundamento filosófico nenhum. A ideologia é adotada em virtude de sua utilidade social e política, e não por sua verdade. Mostrar que determinado conceito, ou seja, o conceito de sagrado, o conceito de justiça, de beleza ou qualquer outro conceito, mostrar que determinado conceito é ideológico, como fazem aqui como fez a tradição marxista, né, ou como tentou fazer a tradição marxista, segundo Roger Scruton, fazer isso é solapar suas pretensões à objetividade, é sugerir que não há nenhuma sacralidade, justiça ou beleza. Ou seja, quando eu digo que o conceito de beleza é ideológico, o conceito de justiça é ideológico, ou seja, é dizer que não há beleza, não há justiça, mas somente uma crença em que cada um desses elementos, ou seja, uma crença que nasce sob determinadas relações sociais e econômicas e que desempenha um papel importante em sua consolidação, mas não resiste às transformações circunstanciais. Mais à frente o autor vai dizer:
Se quiser desprezar o interesse estético por ser algo que pertence à ideologia burguesa, ou seja, se alguém aqui acha que o interesse estético é algo que pertence à ideologia de uma determinada classe, é algo burguês, é a você, diz o escritor, que caberá descrever a alternativa não burguesa, em que a atitude estética seria de algum modo redundante, e as pessoas não mais precisariam encontrar refúgio na contemplação da beleza. Nada disso jamais foi feito e nem poderia. Aí mais à frente o autor vai dizer que a arte busca sentido no mundo natural. No caso ele vai se referir a, por exemplo, aos primeiros desenhos das cavernas, de um local aqui que eu não tenho certeza da pronúncia, então eu vou deixar aqui embaixo, na legenda do vídeo, o nome. Quando ele fala, por exemplo, a respeito das paisagens do pintor Cézanne, nos poemas de Guido Guizel, eu acho que é assim que se diz, ou na música de Messiaen, a arte busca sentido no mundo natural. Nos exemplos aqui que ele deu. A experiência da beleza natural não está na sensação de encantamento ou agradabilidade. Ela traz consigo o consolo de ver que este mundo é um lugar certo e adequado, um lar em que nossas capacidades e possibilidades humanas são confirmadas. Essa confirmação pode ser encontrada em diversas formas. Quando num terreno baldio, o céu se enche de nuvens passageiras, as sombras acometem as urzes e você escuta o ulular do maçarico de uma montanha a outra. O tremor que o assalta é um endosso daquilo que está sendo observado e de você mesmo, o observador. Ao parar tudo para examinar a forma perfeita de uma flor selvagem ou as plumas mescladas de um pássaro, você é acometido por uma sensação de pertencimento. O mundo que dá lugar àquelas coisas também tem lugar para você. Na experiência da beleza, o mundo surge diante de nós e nós diante do mundo. No entanto, sua manifestação é especial, dá-se por intermédio de sua apresentação e não de seu uso. Na página 83, ele vai colocar uma foto de um local na Inglaterra. Eu vou deixar uma foto equivalente a seguir, mas basicamente descrevendo a foto, dá pra gente ver um campo, né? Árvores, animais pastando e, claro, ao fundo a ação do homem, né? A gente vê que a terra ela foi mexida, ela tem a ação humana ali. Eu vou deixar uma imagem do que seria o exemplo de uma paisagem bela que ele colocou aqui a seguir. A próxima imagem que ele coloca é uma imagem que seria o que ele chamou de o sublime, que que evocaria a experiência do sublime, que é a imagem de uma foto do desfiladeiro alpino na Suíça, e que eu vou deixar a seguir uma imagem de um outro local que não é esse aqui, que se localiza no Chile, que seria o equivalente de uma paisagem sublime, que poderia evocar essa experiência do sublime, que você percebe que você é frágil, que você é pequeno diante da vastidão, da imensidão daquele local. No tópico intencionalidade sem intenção, ainda falando sobre a experiência da beleza, ele vai dizer assim: a que propósito essa beleza serve? Além disso, se dissermos que ela não serve a propósito nenhum, mas a si mesma, então de quem será esse propósito? Mais uma vez reconhecemos que o belo e o sagrado são contíguos em nossa experiência e que nossos sentimentos por respingam a todo momento no território reivindicado pelo outro. No capítulo 4, ele vai se dedicar a falar sobre a beleza cotidiana. E ele dá exemplos aqui, ele tem uma foto de uma mesa posta, o que seria exemplo da estética na vida cotidiana, como ele coloca aqui. O senso estético não é somente relacionado às obras de arte, mas você consegue levar isso para as atividades cotidianas, no modo como você arruma uma mesa, no modo como você arruma a cama, no modo como você dispõe os livros, coloca os livros numa estante, entre tantas outras. Ele vai falar aqui na página 95 sobre, por exemplo, a melodia que os pássaros cantam, né, que a gente traduz como melodia, mas que o termo mais apropriado nesse caso seria vocalização, ou seja, os pássaros vocalizam. Eles cantam, a gente diz que eles cantam porque nós seres humanos interpretamos assim, como canto, mas o passarinho, quando ele canta, um determinado passarinho, ele não está cantando
pensando, eu vou cantar esta nota aqui porque esta nota combina mais com aquela anterior. Ou seja, o passarinho canta porque ele quer, por exemplo, atrair uma fêmea. Ele quer acasalar com uma fêmea. Ou ele canta por questão de território, né? Ou ele canta porque ele notou que tem um perigo. Por exemplo, aqui onde eu moro, um dos passarinhos mais comuns é o ticadi de capa preta, ou ticadi preto tampado, e ele tem sons específicos para determinados tipos de situação. Tem um som específico para quando ele quer acasalar com uma fêmea, tem um som específico para quando ele nota que tem uma ave de rapina que representa um perigo para ele. Ele canta quando ele vê que tem comida. Então, cada situação dessa tem um som específico. Mas ele não é, obviamente, como seres humanos, que ele não está pensando, eu vou cantar exatamente essa nota aqui porque ela é linda, porque ela é bonita, e ele não pensa, não é como nós. Ele canta por necessidade, aquela situação leva-o a emitir determinado som. E ele vai sempre repetir aquele mesmo som. Para aquela situação específica, sempre que ela aparecer, vai ser aquele som. Diferentemente de nós, a gente faz música, a gente compõe uma canção por diversos motivos, a gente canta por diversos motivos. E ele vai entrar num assunto do estilo. Ele vai dizer, dependemos do juízo estético para comunicarmos significados, e para que possamos fazê-lo, uma das importantes ferramentas que empregamos é o estilo. Página 101, último parágrafo, ele vai dizer: por meio do estilo assimilamos o que está sendo enfatizado, o que está sendo jogado para segundo plano e o que está sendo vinculado a outras coisas. Desse modo, o estilo é um dos traços do juízo estético cotidiano que carregamos conosco para a esfera da arte, na qual ele assume uma relevância completamente nova. É por meio do estilo que a gente detecta, pelo estilo que algumas artes apresentam, que a gente sabe de que período ela é, né? Uma arte antiga, quando você vê, dependendo da forma como ela se apresenta, você sabe se é uma arte do estilo barroco, se é uma arte do estilo clássico, ou por exemplo, um quadro, ou por exemplo, uma igreja antiga, né? Uma igreja que tem traços, características do período barroco que apresentam as formas que o pessoal do barroco utilizava. Quando você tem esse conhecimento, é uma coisa muito clara. Você olha para ela e você entende. É uma igreja no estilo barroco. Um exemplo disso é um local chamado Centro Histórico de São Francisco, que fica na cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Ele é uma construção dos anos 1500 e ele é uma construção barroca. Ele apresenta características de uma construção daquele período. Bem, no próximo vídeo eu vou falar sobre o capítulo 5, apresentar o capítulo 5, que é o capítulo onde o autor vai falar sobre a beleza artística, a beleza na arte. E vou me esforçar também para apresentar o capítulo 6. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.